Atos, capítulo 4, do versículo 32 até o capítulo 5, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quando quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela foi deixada a nós para exortação, para correção, para a instrução, ó Deus, da nossa vida na tua presença. E que o Senhor fale ao nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos feito a exposição aqui do livro de Atos, e nós já pudemos ver um pouco a respeito do início da igreja do Novo Testamento, depois da ressurreição e da ascensão de Cristo. E o livro de Atos, basicamente, narra as 3 viagens missionárias de Paulo, juntamente com outros apóstolos. Além da narração deste início da igreja, quando os discípulos de Jesus, depois de presenciarem a sua ascensão e terem recebido de Jesus ali a promessa da sua volta, agora então os discípulos de Jesus, os apóstolos, se reúnem em Jerusalém, e ali Deus cumpre as suas promessas, e Deus prepara aquele grupo, aquele núcleo de pessoas que até então era formado pelos apóstolos e por aproximadamente 120 pessoas. E aí então o Senhor vai usando esse grupo de pessoas, e através da pregação do Evangelho, a igreja começa a se desenvolver, começa a crescer. A igreja, através da pregação, chega a quase 3.000, depois aproximadamente 5.000 homens, e assim o Evangelho ganha a sua projeção e a progressão.
Nós temos aqui no livro de Atos a narração da prisão de Paulo por causa do Evangelho. Na exposição, na última exposição que nós fizemos já há alguns dias, há alguns domingos atrás, nós vimos que Pedro e João, e aí talvez você pode puxar na sua mente aí para recordar essas informações, eles estavam pregando para a multidão que se maravilhou com a cura daquele homem aleijado, quando foram surpreendidos pelas autoridades, que então vieram e prenderam a Pedro e João, por causa que eles estavam pregando a Cristo Jesus, morto, ressurreto. E aí então nós refletimos ali naquele momento sobre os desdobramentos decorrentes da cura daquele homem aleijado, que foram os fatos que envolveram a prisão, bem como depois a soltura de Pedro e de João. Apesar da perseguição que se começa a desenhar, a igreja cresce para quase 5.000 homens. Agora a igreja já era composta por uma multidão de pessoas. E aí começa então a ficar cada vez mais claro aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, quando deu a eles a ordem para que eles fossem para Jerusalém. Porque ali eles receberiam o poder para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui então começa a se presenciar exatamente aquilo que Jesus havia dito para os seus discípulos, e eles começam a testemunhar, e o evangelho começa a avançar, e o evangelho começa a se espalhar para outras regiões. O texto desta mensagem que nós acabamos de ler, descreve a respeito da liberalidade dos membros da igreja. O texto fala da forma como os membros daquela igreja do primeiro século ofereciam os seus recursos materiais com liberalidade para atender a necessidade uns dos outros. E as contribuições que os membros traziam eram depositados para um fundo de auxílio aos necessitados. E essas contribuições possibilitavam atender a carência dos mais pobres, de forma que não havia necessitados na igreja. O texto não diz que não haviam pobres na igreja. Certamente, haviam pessoas mais pobres na igreja, sempre houve. Contudo, não haviam pessoas que fossem necessitadas, ao ponto de não terem o básico, porque a partir da liberalidade dos irmãos da igreja, estas pessoas, esses irmãos mais necessitados, eram acudidos. Contudo, ao mesmo tempo em que tudo parecia funcionar perfeitamente, até então nós vemos as narrativas mostrando que a igreja vivia em comunhão, na oração, no partir do pão, e aparentemente tudo funcionava perfeitamente, parece que não havia problemas naquela igreja. Mas aí nós vemos que a narração desse texto nos mostra que Lucas relata um problema que aconteceu envolvendo membros desta igreja. Então, apontando para o fato de que, embora a igreja primitiva de fato estivesse ali caminhando de uma forma muito positiva, o pecado estava presente ali também, mostrando-nos que a igreja luta contra o pecado. Enquanto havia liberalidade por parte daqueles que contribuíam espontaneamente, com alegria, o casal Ananias e Safira fizeram uma contribuição motivados por razões pecaminosas. Ananias e Safira, que são citados aqui nesse texto, fizeram uma contribuição demonstrando uma falsa liberalidade, demonstrando um falso desprendimento dos seus recursos para ser usado para o benefício dos seus irmãos. E por causa do seu pecado, Ananias e Safira sofreram ali o castigo de Deus. E esse episódio provocou o temor no coração de todos que presenciaram e de todos os que ouviram falar daquilo que aconteceu.
Diante disso, meus queridos irmãos, eu quero compartilhar a respeito dos efeitos da liberalidade sincera e da falsa liberalidade. O que a liberalidade sincera provoca? O que a falsa liberalidade provoca? Quais são os efeitos desta verdadeira e sincera liberalidade e a falsa liberalidade? No texto nós podemos entender que a liberalidade sincera, quando as pessoas têm no coração o desejo sincero de oferecer ao Senhor aquilo que Deus tem lhes dado e oferecer os seus bens para o benefício de outras pessoas, para o bem de outra obra que não seja a sua própria causa, isso resultava em vida na existência da igreja primitiva. A verdadeira liberalidade, ou a liberalidade sincera, resultava em vida. Essa é a segunda vez que Lucas registra a postura dos cristãos, da igreja primitiva, em cuidar dos mais necessitados. A primeira vez está registrada ali no capítulo 2 de Atos, versículos 44 e 45, que diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então aqui no capítulo 4, Lucas está praticamente repetindo aquilo que ele já havia relatado no capítulo 2, mostrando que havia de verdade uma liberalidade sincera entre os irmãos, quando eles ofereciam seus bens para o benefício da obra, para o benefício daqueles irmãos mais necessitados. E aqui no versículo 32, então, do texto que nós lemos, diz que da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. A multidão dos que creram aqui é certamente uma referência àqueles quase 5 mil homens, e mais os componentes de suas famílias, que foi falado no texto anterior. Da multidão dos que creram. A igreja então já era uma multidão. A igreja já era um grupo de mais de 5 mil pessoas. Então, essa multidão dos que creram era uma multidão de pessoas que, de fato, tinham um coração pronto para oferecer aquilo que era seu, para o benefício da igreja, para o benefício dos seus irmãos. E toda a multidão vivia como um só corpo, como diz o texto. A multidão vivia como um só corpo, a expressão um coração e alma. Havia entre eles uma liberalidade amorosa, de forma que os seus bens eram usados para o benefício uns dos outros. E sem muitos detalhes aqui no texto, o texto deixa claro que as pessoas que tinham mais condições consideravam seus bens como recursos para acudir o necessitado. O texto não está dizendo que aquelas pessoas que tinham mais posses simplesmente desfaziam de todas as suas posses e ofereciam para acudir os necessitados. O texto está dizendo que pessoas que tinham posse, ao desfazerem-se de alguma propriedade, de algum bem, com o seu coração sincero, eles traziam aqueles recursos para esta finalidade. Aqui então nós não temos, certamente, o modelo de comunismo no qual se nivela todos na pobreza. Não é isso que o texto está apontando. Porque o modelo de comunismo que nós conhecemos, que temos visto no decorrer da história, é aquele comunismo em que nivela-se todo mundo na pobreza, então todo mundo agora é igual. Mas aqui na igreja primitiva, os que tinham recursos continuavam tendo seus recursos, contudo eles usavam os seus recursos para acudir aqueles que eram mais necessitados. Portanto, os ricos continuavam tendo suas propriedades, contudo exerciam liberalidade. Esses recursos não eram usados para fazer ação social para todos os pobres de Jerusalém. Isso é uma questão importante nós sabermos. Mas esses recursos eram usados para acudir exclusivamente
os pobres da comunidade cristã. Em primeiro lugar, a igreja olhava para os pobres que fazia parte daquela multidão dos que creram. Não era um tipo de ação social que saía, então, satisfazendo a necessidade de todos os pobres de Jerusalém. Até porque a igreja não teria recursos para isso. Mas a igreja coloca a sua atenção nos seus irmãos, cumprindo o mandamento do Senhor de amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, no versículo 33 do texto, diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Meus queridos irmãos, ao mesmo tempo em que a comunidade era atendida quanto às suas necessidades materiais, essa comunidade também era atendida espiritualmente. O texto diz que os apóstolos eram usados por Deus para edificarem a vida da igreja. Os apóstolos edificavam a igreja com ênfase na ressurreição de Cristo. Eles pregavam a ressurreição de Cristo, eles pregavam a Cristo, o Evangelho, de maneira que todos desta comunidade, então, eram também alimentados espiritualmente. Esse era o tema presente nas pregações diante das multidões, a ressurreição de Cristo. A graça de Deus era vista de forma abundante na vida de todos. Como faz referência lá no capítulo 2, 47, mais uma vez, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, a graça de Deus estava vista de forma abundante naquela igreja, quando se cumpria o amor uns para com os outros, quando a palavra de Deus era anunciada, os apóstolos traziam edificação espiritual sobre a vida da igreja. Os habitantes de Jerusalém certamente percebiam a expressão do amor cristão entre os membros da igreja. Amor este claramente percebido no cuidado e na liberalidade. No versículo 34 e 35 dizem assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Até esse momento, quem definia os critérios da distribuição dos recursos eram os apóstolos. Os bens, os recursos eram trazidos aos pés dos apóstolos. Essa expressão é repetida nesse texto pelo menos 3 vezes. E os apóstolos, naquele momento, ainda não havia a junta diaconal na igreja. Isso vai acontecer mais para frente. Então, eles recolhiam os recursos, e à medida que alguém da comunidade, alguém da multidão dos que creram, tinha necessidade, então se distribuía para que as suas necessidades fossem supridas. Entre eles continuavam existindo ricos e pobres, mas não haviam necessitados. Os apóstolos administravam os recursos materiais destinados para suprir os mais necessitados. Então aqui, o que nós vemos é que esta liberalidade sincera estava gerando vida no meio daqueles irmãos, porque as necessidades estavam sendo supridas. A liberalidade traz vida na vida da igreja. Quando nós, como parte deste corpo, entendemos que os nossos bens são bênçãos de Deus na nossa vida, não apenas para suprir a nós próprios, mas que os nossos bens são bênçãos de Deus na nossa vida, para suprir também aqueles que são mais necessitados, para suprir as causas da igreja. Isso expressa uma liberalidade sincera. E o texto aqui nos mostra um exemplo prático desta liberalidade sincera. Do versículo 36 em diante, fala de um homem chamado Barnabé. Veja aí o versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre,
como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui agora, Lucas, ao descrever essa liberalidade, cita o exemplo prático de uma pessoa, que naquela igreja primitiva, então vendendo uma de suas propriedades, ele traz e deposita aos pés dos apóstolos. José era o seu nome de nascimento. Barnabé era o nome pelo qual os apóstolos o chamavam. Esse nome está relacionado com uma característica do seu caráter, que é aquele que exorta, aquele que encoraja. José, ou Barnabé, como diz o texto, era um levita, ou seja, ele era da linhagem de uma das tribos de Israel. Então, se você lembra aí um pouco da história de Israel, Israel estava dividida em 12 tribos, e existia uma tribo dessas 12, que eram os levitas, e os levitas, na história do povo de Israel, ficaram responsáveis pelo trabalho religioso de Israel, para cuidar do tabernáculo, depois mais para frente para cuidar do templo, para oferecer os sacrifícios, né? E na distribuição das terras, a tribo de Levi não recebeu terras como herança. E aqui no texto, contudo, diz que Barnabé era um levita. E como que Barnabé, sendo um levita, ele possuía terras e vendeu uma de suas propriedades e trouxe aos pés dos apóstolos. Então, como nós vimos, estes levitas viviam exclusivamente dos recursos doados pelo povo. Mas, embora Barnabé fosse, de fato, um levita, ele não era um judeu nascido em Israel. Ele era natural da ilha grega chamada Chipre. Lá nas primeiras exposições, nós falamos a respeito da dispersão do povo de Israel, né? Depois que o povo foi levado como cativo, muitos daqueles que estavam cativos não voltaram para Jerusalém, mas eles se espalharam por vários lugares, se espalharam por outras regiões, e possivelmente Barnabé era uma dessas pessoas que teve a sua família na dispersão, foi para outro lugar, e Barnabé era um judeu nascido fora de Jerusalém. Então, como ele, descendente de judeus, nasceram em outras partes do mundo em decorrência do cativeiro babilônico, os que não voltaram para Jerusalém se espalharam por outras regiões. Então, esses são os denominados judeus da dispersão. Possivelmente, então, para os judeus levitas da dispersão, não se aplicava mais a proibição de possuir terras. Então, essa é uma explicação para nós, então, sabermos e vermos que, embora ele fosse um levita, ele tinha terras. Possivelmente porque aquela norma antiga não se aplicava a esses judeus da dispersão. Então, Lucas registra que Barnabé foi um desses que vendeu uma propriedade e ofereceu de forma sincera, liberalmente, para atender aos necessitados. E aqui nós vemos algumas questões importantes, irmãos. Como cristãos, nós devemos ter um coração pronto a utilizar nossos bens com alegria para causas que não sejam as nossas próprias. Uma das características de um pecado condenado por Jesus, como todos os outros pecados, é o pecado da avareza. O pecado da avareza impede a pessoa de pensar nos seus recursos para outra causa qualquer que não seja a sua própria. Uma pessoa que tem um coração avarento não visualiza a possibilidade de usar os seus recursos para atender qualquer outra causa, a não ser a sua própria. Então, a liberalidade, como nós vemos aqui, é uma postura de pessoas que vencem o pecado da avareza.
nossos dízimos e ofertas são nossas contribuições que visam atender os interesses da evangelização, do cuidado dos irmãos necessitados, da manutenção da obra do Senhor. Nós, como igreja, continuamos exercendo essa prática da contribuição, como era na igreja primitiva, porque o Senhor nos deixa o mandamento de trazermos à sua presença os nossos dízimos e as nossas ofertas. E da mesma forma como aqueles irmãos faziam, devemos fazer isso com alegria, devemos fazer isso com liberalidade sincera, não como obrigação, não por constrangimento, mas com liberalidade, com alegria, sabendo que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Então, ao utilizar parte daquilo que Deus tem nos dado para o benefício da obra do Senhor, para atender à necessidade dos irmãos mais pobres, certamente nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor que nos manda amar uns aos outros. Nós conseguimos contribuir com liberalidade quando nós cremos que tudo é de Deus e que Ele é quem nos supre as necessidades. As pessoas que têm dificuldade para contribuir com liberalidade não compreendem que Deus é quem dá, não compreendem que tudo vem de Deus. As nossas contribuições feitas com liberalidade verdadeira, com alegria, confiança em Deus, de acordo com as nossas posses, promovem vida, promovem o reino de Deus. A contribuição cristã, desde o início, sempre produziu vida na igreja, porque a nossa contribuição é o que sustenta a obra, a nossa contribuição é o que provê os recursos necessários para que a igreja atenda às suas necessidades e às necessidades dos irmãos que têm a carência maior de recursos. E uma pergunta: você contribui como cristão com seus dízimos, com suas ofertas, com liberalidade verdadeira, sincera? Aquilo que você tem depositado ao Senhor como dízimos, como ofertas, você tem feito isso com alegria, em confiança no Deus da providência? Você tem feito isso com liberalidade verdadeira? Nós precisamos entender que essa liberalidade na contribuição produz vida, e nós precisamos exercer essa liberalidade. Por outro lado, o outro efeito, agora visto aqui nesse texto, agora o efeito da liberalidade, da falsa liberalidade, é a morte. A falsa liberalidade resultou em morte. Enquanto a verdadeira liberalidade trouxe vida, trazia vida, a falsa liberalidade, que é uma reação ou uma demonstração ou a prática de um pecado, resultou em morte. No versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 5, se você acompanhar, você vai ver aí, diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Vamos prestar atenção aí nessa palavra entretanto. Essa palavra entretanto faz um contraste entre a verdadeira liberalidade dos irmãos, que está registrada nos versículos anteriores, que foi exemplificada com a ação de Barnabé, com a falsa liberalidade do casal Ananias e Safira. Essa palavra entretanto está dizendo: olha, entre os irmãos havia verdadeira liberalidade, entretanto, aconteceu alguma coisa naquela igreja, através das ações de Ananias e Safira,
que foi totalmente o contrário daquilo que estava sendo praticado diariamente na vida da igreja. Ananias e Safira eram membros da comunidade cristã de Jerusalém. Barnabé, por um lado, evidenciou sua liberalidade sincera ao trazer aos pés dos apóstolos aquilo que o seu coração, sinceramente, desejou trazer para o benefício e para suprir as necessidades da igreja. Ananias e Safira, como diz o texto, em comum acordo, eles tiveram o trabalho de sentar e fazer um planejamento sobre o que eles fariam. Eles fizeram um acordo, um comum acordo entre eles. Eles evidenciaram falsa liberalidade ao vender sua propriedade e trazer aos apóstolos parte do valor, dizendo que aquele era todo o valor. Então, o pecado de Ananias e Safira não foi, talvez, não ter trazido todo o valor do campo, como nós vamos ver, mas o pecado de Ananias e Safira foi a sua falsidade, foi a sua mentira. O pecado de Ananias e Safira foi essa falsa liberalidade. Ananias e Safira agiram com a intenção de serem vistos ou bem vistos diante da igreja, ao mesmo tempo que não abrissem mão de todo o valor do campo vendido. Eles entregaram uma parte do valor aos apóstolos, dizendo que aquele era o valor total. E Pedro aqui percebeu a falsidade da ação de Ananias. A exortação de Pedro destaca algumas questões importantes. Pedro, por algum motivo, o texto não nos fala como, ele percebeu que havia alguma coisa errada naquela questão. E o fato então é que Pedro faz uma exortação para Ananias. Certamente quando Ananias foi até ele levar o dinheiro, dizendo, olha aqui eu vendi um campo e aqui está todo o dinheiro do campo. E Pedro, sabendo que havia alguma coisa errada, faz uma exortação, e nesta exortação nós destacamos algumas questões importantes. A primeira questão importante destacada nesta exortação de Pedro é que fica claro que Satanás induziu o coração de Ananias e Safira, e Ananias se deixou levar pela sugestão do diabo, e é assim que acontece. Os nossos pecados nascem, em primeiro lugar, no nosso próprio coração pecaminoso. Contudo, Satanás, um fator externo, é aquele fator que coloca lenha na fogueira. Satanás sabe das intenções maldosas e erradas do nosso coração. E quando ele tem essa oportunidade, Satanás procura induzir-nos a ir em direção daquilo que é errado, em direção àquilo que é pecado. E é isso que aconteceu. O diabo o induziu a mentir, e Ananias estava convencido de que sua mentira traria para ele uma grande vantagem. Ananias estava convencido de que a sua mentira seria muito vantajosa, porque ao mesmo tempo em que ele seria visto pela comunidade dos irmãos como alguém tão liberal, tão bom, porque trouxe todo o dinheiro do seu campo, ao mesmo tempo ele reservaria para si um valor daquele campo. Talvez ele se esqueceu que sua mentira, apesar de enganar as pessoas, não poderia enganar a Deus. Esse é um detalhe, certamente, que Ananias esqueceu. Esse é um detalhe que muitas vezes nós nos esquecemos quando nós trilhamos em direção àquilo que Deus não quer e tentamos esconder isso. Às vezes nós pensamos que a nossa mentira pode enganar ao próximo, assim como poderia enganar a Deus, mas isso é impossível. Como diz aí no versículo 3 do capítulo 5, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração,
para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O que Pedro está dizendo a Ananias é que o seu coração foi tomado pela sugestão do diabo, que encontrou um coração já tendencioso a pecar contra Deus, um coração avarento. E agora o seu coração se deixa encher com a sugestão de Satanás. E agora, a partir disso, Ananias resolve mentir, tentando enganar. Mas uma outra questão que nós podemos destacar desta exortação de Pedro é que o coração insensato de Ananias vislumbrou as vantagens da sua mentira. Ele certamente calculou: nós vamos mentir, mas isso vai nos trazer um bom retorno. Nós vamos usar aqui uma mentira que vai nos trazer um grande benefício. Quantas vezes nós não agimos assim? Diante de uma situação que, possivelmente, sem a mentira, talvez nós não teríamos aquele benefício que a gente gostaria de ter. Ananias calculou, a partir de um coração insensato, que a mentira compensaria. Ele calculou, a partir de um coração insensato, que a mentira seria vantajosa para ele. Através da mentira, Ananias vislumbrou a glória dos homens ao tentar transparecer uma liberalidade que não existia no seu coração. Uma liberalidade que ele não tinha disposição de praticar. Pedro o faz lembrar que não havia obrigação em doar o seu recurso. O terreno, antes de vender, era dele, e depois de vendido, o dinheiro era dele. Foi isso que Pedro falou para ele. Ananias, por que você se deixou levar por uma questão que não faria diferença? Se você não vendesse o teu terreno, ele seria seu. E vendido, o dinheiro que você recebeu era seu também. Você não precisava ter mentido. Portanto, a decisão de mentir foi totalmente insensata. No versículo 4 aí diz assim: conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o grande problema de Ananias, lógico que a mentira aos homens é pecado, mas o problema de Ananias, acima de tudo, foi porque ele não levou em conta que Deus vê todas as coisas, que Deus sabe todas as coisas, que não há como esconder nada aos olhos de Deus. Como diz o salmista no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à língua e o Senhor já conhece. Então, o coração insensato de Ananias vislumbrou as vantagens da sua mentira. Mas também, nós temos aqui, nesta exortação de Ananias, uma terceira questão importante de se destacar, é que Ananias recebeu imediata punição pelo seu pecado, bem como a sua esposa Safira. Como diz aí o versículo 5, ouvindo estas palavras, as palavras da exortação de Pedro, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, o sepultaram. Embora, sem muitos detalhes, o texto indica que a morte de Ananias não foi uma execução humana, mas Ananias morreu em decorrência de algo como um mal súbito que sobreveio a ele. O que aconteceu com Ananias foi um juízo imediato de Deus sobre a sua vida. Logicamente que Deus age sempre no seu tempo. Naquela ocasião, Deus quis agir exatamente no momento do pecado de Ananias, trazendo juízo sobre a vida dele, sobre a vida da sua esposa, para que na vida da igreja se ficasse claro que Deus
não compactua com o pecado, e que Deus requer dos seus servos santidade. Logicamente que Deus não continua e não age sempre assim. Talvez se Deus trouxesse o juízo imediatamente em decorrência do pecado, não estaria ninguém aqui hoje, né? Porque quanto nós somos pecadores, quanto nós falhamos, quanto nós erramos. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que, embora nem sempre o juízo de Deus vem imediatamente, nada passa aos olhos do Senhor, e Deus cuida dos seus, trazendo a sua mão, a sua disciplina quando necessário. O texto fala que Safira, a esposa de Ananias, não presenciou a sua morte, e não ficou sabendo do que havia acontecido. Possivelmente, Safira, procurando o seu marido, ela vem até Pedro e também é confrontada por Pedro. O texto diz que Safira deixou claro ali, ao vir e conversar com Pedro, que havia tomado a decisão em acordo com seu marido, ao ser interrogada por Pedro. Safira sustentou a mentira e sofreu a mesma punição pelo seu pecado que o seu marido sofreu. Veja aqui no versículo 7, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Então a Safira sustentou a mentira. Safira sustentou aquele acordo mentiroso que ela havia feito juntamente com o seu marido. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou morta. Expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Então, da mesma forma como Deus tratou Ananias, vindo Safira e sendo confrontada, manteve a mentira, e Deus trouxe juízo também imediato sobre a vida de Safira. E aí nós vemos uma quarta questão importante de se destacar nessa exortação de Pedro, é que as mortes de Ananias e Safira evidenciam a justiça de Deus em punição por causa do pecado. E um alerta a todos os que presenciam o seu juízo, para que busquem viver segundo a vontade de Deus. Então a igreja, tanto os que presenciaram, quanto os que ouviram a respeito do acontecimento, reconheceu que o juízo de Deus foi manifesto. Ficou evidente para todos que aquilo que aconteceu com Ananias e Safira foi a manifestação do juízo de Deus. O texto fala no versículo 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, essa atitude dos que presenciaram, dos que ouviram falar a respeito disso, tendo seus corações cheios de temor, evidencia que eles entenderam que o que aconteceu foi a manifestação do juízo de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos levar as coisas de Deus de qualquer forma. A Bíblia, a palavra do Senhor nos orienta que com Deus não se brinca, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é isso que nós vemos aqui nesse texto. E aí nós nos perguntamos o que nos motiva ao exercício da falsa liberalidade, ou o que motiva o exercício dessa falsa liberalidade, ou até mesmo a ausência dessa prática. O que pode motivar alguém a tentar expressar uma liberalidade que não é verdadeira, ou simplesmente deixar de dispor com um coração sincero aquilo que deve ser usado para a bênção, ou para abençoar a obra do Senhor?
Então, o que impede isso acontecer é a avareza, o amor idólatra ao dinheiro, possuir o dinheiro de forma egoísta, falta de confiança de que Deus é quem supre, sentimento de que a doação representa prejuízo próprio e não bênção aos outros, né? Talvez tudo isso passou no coração de Ananias e Safira. Talvez todas essas motivações estavam presentes no coração deles, o que os levou a exercer uma liberalidade falsa, prática comum de falsidade ou de falsa liberalidade, é dar oferta como se fosse o dízimo. Biblicamente, a ordem do Senhor de que sejamos dizimistas, né? O dízimo, a própria palavra já significa 10ª parte. E às vezes é comum que nós reservemos parte do que Deus tem nos dado, que não representa a 10ª parte, contudo nós o trazemos como se fosse ali o nosso dízimo. Será que essa prática não se iguala a essa falsa liberalidade de Ananias e Safira? Essa falsa liberalidade que, aparentemente, diante da igreja, era uma oferta sincera deles, contudo, o que havia no coração deles era uma falsidade. Nós precisamos, então, meus irmãos, agir de uma forma em que não nos incorramos no erro de mentir aos homens e muito menos tentar enganar a Deus. Porque não tem como, e Deus certamente presencia todas as coisas. A falsa liberalidade nos faz mentirosos e sujeitos ao juízo de Deus, pois podemos fingir diante dos homens, mas não podemos esconder nossas mentiras diante de Deus. O juízo de Deus nem sempre é imediato, como aconteceu com Ananias e Safira, mas esse juízo nunca falha. E também, para os filhos, para aqueles que são servos de Deus, o seu juízo acontece em forma de disciplina, para purificar a igreja. Aqui, quando Deus exerce esse juízo contra Ananias e Safira, dentre várias razões, Deus estava mostrando para os membros daquela igreja: a igreja precisa ser pura, a igreja não pode aceitar o pecado, os membros da igreja não podem simplesmente viver uma vida de pecado como se estivessem vivendo de forma correta. O que nós precisamos fazer é ser sinceros diante de Deus, não tentando enganar a Deus. Então, assim, para os incrédulos, o juízo de Deus acontece em forma de condenação. Deus traz juízo sobre os seus filhos para corrigi-los, para discipliná-los. Mas o juízo de Deus para os incrédulos representa a condenação da parte de Deus nas suas vidas. Portanto, o que nós vimos aqui são os efeitos da liberalidade sincera e da falsa liberalidade. Nós vimos que a liberalidade sincera resultava em vida para a igreja. Mas a liberalidade falsa resultou em morte, resultou em disciplina, resultou em juízo. A mentira resultou no castigo de Deus. E isso deve nos levar a pensar que, como servos de Deus, considerando que não somos perfeitos, nós somos pecadores, contudo, nós precisamos sempre confessar os nossos pecados ao Senhor. Não devemos agir deliberadamente no pecado, não devemos agir de forma falsa, tentando enganar aos homens, muito menos a enganar a Deus. Por quê?
não tem como enganar a Deus. E precisamos entender que Deus requer de nós, portanto, esta santidade, esta sinceridade naquilo que nós vivemos, naquilo que nós praticamos, da forma como nós exercemos a nossa vida cristã. Que o nosso Deus nos abençoe, que nós vivamos na sua presença como servos sinceros em todas as coisas, inclusive na forma como nós utilizamos nossos bens na obra do Senhor, com liberalidade sincera, com alegria, e não tentando transparecer muitas vezes algo que não está sendo verdadeiro em nossas vidas. Que nosso Deus nos abençoe.